Como escolher as melhores ações utilizando análise fundamentalista? Nesse vídeo aqui eu vou trazer todos os passos que vocês precisam saber, então, para vocês conseguir analisar e encontrar as melhores ações utilizando a análise fundamentalista. Então, se você quer aprender mais sobre investimentos e como analisar ações, como fazer bons investimentos e ter bons resultados, já curta esse vídeo. Assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ele te manda cada vez mais conteúdo relacionado a esse assunto. Mas se é a primeira vez aqui, você ainda não me conhece, eu sou Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você não precisa nem curtir e nem se inscrever no canal agora. Você pode esperar, olhar todo esse vídeo aqui, ver se as informações são interessantes, se te ajudou de alguma forma, e aí sim depois você pode curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é analisar o setor e o seu potencial futuro. Então, para começar, primeiro você tem que olhar os setores. Tem alguns setores na bolsa que é bom você não investir, e isso você só vai saber se você realmente pesquisar e estudar. Por exemplo, eu posso citar aqui o setor da aviação. Não é um setor bom para investir, porque é um setor onde as empresas vivem endividadas. Em muitos momentos, o governo tem que salvar elas para elas não acabarem quebrando, então elas vivem endividadas. É um setor muito cíclico que sofre muitas regulamentações. Qualquer acidente com uma companhia aérea derruba a cotação das ações, então existe um risco muito grande. Apesar de acontecer pouco, se acontecer, a ação vai despencar muito e pode demorar muitos anos para voltar, ou inclusive não voltar mais porque descobrem algum problema, alguma falha grave. Então é muito arriscado esse setor. Então por isso é importante esse primeiro passo aqui, de você analisar o setor e ver o potencial futuro dele, o que ele pode crescer daqui para frente. Então, por exemplo, o setor de energia elétrica, se você analisar o setor, você vai ver que é um setor perene, que todas as pessoas precisam de energia elétrica, que é um setor que ainda está crescendo muito, que ele está migrando, por exemplo, agora para energias renováveis, como energia solar, energia eólica, e essas empresas elas estão se direcionando para esse caminho, mas você não consegue ver um futuro sem energia elétrica. Talvez surja alguma coisa nova daqui para frente, mas não existe nenhuma previsão. Olhando para o momento atual e para o futuro, parece que a energia elétrica vai ser cada vez mais importante. Então esse seria um setor com grande potencial, porque ainda deve continuar crescendo muito. E cada vez mais as pessoas têm acesso a eletrodomésticos, eletroportáteis, produtos que precisam da energia elétrica. A população mais pobre vai começando a ter acesso também a esses produtos. A energia elétrica vai atingindo uma população maior, e a tendência então é que cada vez precisa de mais energia. E é um setor então bem previsível, então é um setor que tem muito potencial. Esse é só um exemplo para citar para vocês. O segundo passo é você avaliar empresas com diferencial competitivo em relação às suas concorrentes. Então, por exemplo, eu citei aqui o setor de energia elétrica. Você vai olhar dentro do setor de energia elétrica uma empresa então que tem alguma coisa diferente, alguma vantagem competitiva em relação às concorrentes dela. E aí então você vai analisar, vai buscar, por exemplo, essa empresa aqui tem bastante linhas de transmissão, tem bastante concessões e ela tem a vantagem de ter mais caixa para poder comprar e vencer mais leilões de linhas de transmissão ou algo assim. Então você tem que buscar vantagens competitivas que algumas empresas têm para você então poder investir, porque no longo prazo essas vantagens competitivas elas podem ser definitivas para ter um resultado muito maior em relação a outras ações. Então isso é um ponto também muito importante. O terceiro passo é você entender claramente o negócio da empresa. Você tem que entender exatamente o que a empresa faz, e isso aqui é muito importante para que, se aconteça alguma coisa, saia alguma notícia, você consiga entender, você tem essa capacidade de ver se essa notícia, o que aconteceu, realmente afeta muito essa empresa, ou se ela tem alguma coisa de diferente no negócio dela que não afeta tanto, e assim você consegue pesar, analisar melhor a empresa e sempre estar um passo à frente, então, em relação à maioria dos investidores. Entender o negócio, como ele funciona exatamente, é muito importante. Isso aqui faz muita diferença para os teus resultados no longo prazo. O quarto passo é avaliar o histórico de cotação. Isso aqui pode dar uma polêmica, muitas pessoas vão dizer, mas por que você vai olhar para a cotação, o que ela teve de passado, porque isso não representa nada para o futuro. É claro que se você olhar a cotação, você não tem nenhuma certeza que a empresa, por
por exemplo, vai continuar crescendo, se ela vinha crescendo, se ela vai continuar caindo, se ela vinha caindo, você não tem certeza de nada. Mas por que eu gosto de olhar para o histórico? Porque eu não gosto de comprar empresas quando elas estão no seu topo histórico. Então, digamos, a empresa teve uma alta muito expressiva por vários anos e você vê essa empresa com algumas oscilações na cotação normal, como a maioria das empresas são, isso é normal na Bolsa de Valores, mas se você olhar todo o período que a empresa está listada na Bolsa, o momento atual é que ela está, então, no maior pico dela. E eu não gosto de investir nesses momentos. É claro que a empresa pode continuar crescendo, mas normalmente se você compra nesse pico, a chance de ter quedas depois disso é grande. Talvez não aconteça, mas porque eu acho isso importante, porque aí você vê o pico e você espera uma oportunidade para essa ação cair um pouco mais para você entrar num preço melhor. É claro que só olhando a cotação aqui também não é uma base definitiva. Isso aqui é só um ponto que eu gosto de analisar e depois vai ter então um ponto que é muito mais importante do que isso. O quinto passo então é analisar a liquidez e a governança. Primeiro de tudo, a liquidez, você precisa acompanhar ela para você então ter segurança que você consegue comprar e vender essa ação com facilidade. Se a empresa não tem liquidez, você pode comprar essa ação ou pode até ter dificuldade em nem conseguir comprar essa ação porque tem poucas pessoas negociando essa empresa, e o pior de tudo é se você quer se desfazer dessa ação e você não consegue vender porque não tem pessoas interessadas em comprar. Então a liquidez é muito importante também. Eu considero para ações uma liquidez mínima de R$1 milhão por dia. Essa é a minha base que eu uso para analisar investimentos. É claro que se você olhar empresas com um pouco menos do que isso, elas têm liquidez o suficiente, mas eu gosto de ter essa segurança de pegar empresas mais líquidas, porque essa liquidez também pode diminuir. Então não é a tendência, porque cada vez está aumentando o número de investidores, mas nunca se sabe o que vai acontecer. Então eu tenho como parâmetro meu um filtro de no mínimo 1 milhão de liquidez média diária. Esse é o meu parâmetro. Você não precisa seguir ele, mas você precisa olhar para a liquidez, porque você pode ter muita dificuldade se você investir em empresas que não tenham liquidez. E a governança também é muito importante para você ter mais segurança, por exemplo, no tag along. Empresas que têm tag along de 100%, se o controlador vender a parte dele, você tem o direito a receber essa mesma quantia que o controlador vendeu o valor. Digamos, a ação está R$35 e ela tem tag along de 100%. Então, se alguma empresa, algum investidor oferecer R$50 por ação para o controlador e ele vender as ações, você também tem o direito de vender suas ações por R$50. Essa então é a garantia que o tag along te dá. E por que isso é importante? Porque pode ser que esse investidor interessado em comprar a ação e ser o controlador dela, ele pode ter planos de fechar o capital da empresa. Então é importante você ter também esse direito de vender a ação pelo mesmo preço que o controlador vendeu. Então por isso que também é importante. E também estudar um pouco, ver quem são as pessoas que fazem então a gestão dessa empresa. Isso também é muito interessante. Você não consegue saber se ela está fazendo um bom trabalho às vezes, mas você consegue analisar o histórico, ver como que o mercado vê essa pessoa lá, se é uma pessoa que já se envolveu em fraudes, tem alguém ali dentro que se envolveu nisso, ou se é uma pessoa que já teve resultados muito bons nesse setor, tem anos de experiência. Então tudo isso também é importante. O sexto passo então é o endividamento da empresa. Isso aqui é muito importante. Você tem que cuidar pro nível de endividamento da empresa. Existe um nível que é saudável e existe um nível que começa a aumentar muito o risco. O endividamento, ele é bom para a empresa até um certo ponto. Ao contrário até do que muitas pessoas acham, que o endividamento ele é ruim. E não, o endividamento é uma coisa boa para a empresa. Isso é saudável ter endividamento desde que ele seja controlado, que não seja muito alto. Isso porque vale muito mais a pena para as empresas pegar dinheiro de terceiros para investir no negócio do que colocar o seu próprio dinheiro. Isso ainda é uma coisa que poucas pessoas realmente entendem. Então, endividamento ele é positivo para a empresa desde que não seja então num nível muito elevado. Então, por exemplo, se você olhar para empresas do setor de energia elétrica, dívida líquida sobre o EBITDA, que seria o caixa, você pode trabalhar com esse indicador até 3. Depende da empresa, você tem que então ter um nível um pouco mais baixo do que isso, porque são empresas menos previsíveis. Então, você tem que entender o endividamento aqui para você conseguir analisar se a empresa não está muito alavancada e correndo um risco muito grande. O próximo passo, então, é olhar as margens e a
rentabilidade. Isso aqui também é muito importante. Empresas com margens maiores, com rentabilidade maior, elas costumam passar mais tranquilas durante crises. Se a empresa tem uma margem muito pequena, uma rentabilidade pequena, uma crise ela pode quebrar a empresa, porque a margem já é pequena e a crise costuma tirar mais margem e rentabilidade das empresas. Então, uma empresa que tem uma margem, uma rentabilidade alta, a tendência é que essa margem e rentabilidade diminuam em crises, mas a empresa sobreviva, consiga passar por isso. Isso também é importante de vocês olhar. O oitavo passo, então, é você olhar o crescimento dos dividendos. E é claro que aqui você tem que ver, então, se a empresa ela é uma pagadora de dividendos, se ela tem isso como uma política dela. E é por isso, então, que no terceiro passo lá, eu dei para vocês, então, que vocês precisam entender claramente o negócio da empresa. Justamente por isso. Então, se você entender claramente o negócio da empresa, você vai saber se a empresa tem uma política de pagar dividendos, se ela paga só de vez em quando, ou se ela é uma pagadora ativa, paga muitos dividendos. Então, isso você vai entender olhando o negócio da empresa. Se a empresa, então, costuma pagar bons dividendos, gosta de distribuir boa parte do resultado, aí você tem que avaliar o crescimento dos dividendos. O ideal é que os dividendos cresçam ano após ano. Isso quer dizer que a empresa continua aumentando os resultados. Isso é muito importante também. O nono passo é o crescimento dos lucros e da receita. Isso aqui para mim é mais importante ainda. O crescimento do lucro e da receita ano após ano seria o ideal de uma empresa. Todos os anos ela deveria aumentar a receita e o lucro. Claro que isso é difícil de acontecer. Alguns casos até acontece, mas é o cenário ideal. Empresa que consegue todo ano crescer suas receitas, crescer seus lucros, ela está cada vez entregando mais resultado e, consequentemente, ela costuma estar crescendo acima da inflação. Porque aqui no Brasil, principalmente, a nossa inflação não costuma ser baixa e se uma empresa ela não cresce num ano, ela na verdade está diminuindo, ela está regredindo porque a inflação ela aumentou e ela está tirando uma parte desses resultados da empresa. Então, por isso que é importante a empresa crescer ano após ano as receitas e o lucro. O décimo passo, então, é olhar a geração de caixa. Empresas que geram muito caixa, elas tendem a crescer muito no longo prazo, superar crises com facilidade, justamente porque elas já têm margens maiores, rentabilidades maiores. Então, empresas com geração de caixa muito forte, elas tendem a ter muito resultado no médio e longo prazo. Por isso que é importante você olhar para esse tipo de empresa, ver se ela é uma boa geradora de caixa. Por exemplo, recentemente aconteceu o problema com as lojas americanas, mas a empresa ela não era uma boa geradora de caixa. Isso já é um ponto de muita atenção e que muitos investidores não olhavam para isso. Ela era uma empresa que não gerava bom caixa, não tinha margens e rentabilidade boa e aconteceu o que aconteceu. Então isso costuma acontecer justamente com empresas que não se encaixam nesses passos que eu estou dando aqui. É claro que pode acontecer com empresas desse tipo também, mas cada passo aqui que você vai seguindo, que você vai analisando, você vai diminuindo o risco de ter algum problema nos teus investimentos. O 11º passo é o valuation, ou seria analisar o preço, buscar entender qual é o preço justo que essa empresa vale. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, depende de muitos fatores, da capacidade que você tem de analisar, de entender investimentos, mas é muito importante. Existem também alguns indicadores prontos que você pode simplesmente olhar. Um dos principais é o PL, que é então o preço sobre o lucro. Ele pega justamente o preço da cotação vezes então a quantidade de ações que tem disponíveis no mercado e pega também o lucro da empresa dividido pela quantidade de ações e aí você então tem a cotação por ação dividido pelo lucro por ação que dá um valor. E esse valor diz mais ou menos o seguinte: digamos que essa empresa tem um PL de 10. Isso quer dizer então que o investidor que comprar essa empresa nesse momento, pagando esse preço e olhando então para o lucro atual que a empresa está dando, ele teria um retorno em 10 anos. É claro que não é nenhuma certeza e esse indicador ele oscila, porque se o preço aumenta ou diminui, isso já muda esse indicador. E a mesma coisa com o lucro. Então, normalmente é um indicador que fica oscilando, mas a tendência é que ele fique mais ou menos num nível ali e que ele mude sempre quando acontecem os resultados da empresa. Então, se por exemplo a empresa está oscilando ali com um preço na faixa dos 10, 9 reais e aí sai um resultado da empresa com um lucro muito maior, a tendência então é que esse indicador PL caia, porque o lucro aumentou muito em relação ao preço. É claro que na bolsa costuma acontecer mais no médio e longo prazo, o preço ele vai acompanhando o lucro da empresa, mas no curto prazo acontecem essas distorções. Inclusive em alguns momentos de crise, a
cotação da ação cai muito, mesmo ela ainda tendo bons lucros, e aí esse indicador cai muito. Então pode ser uma grande oportunidade, mas o ideal é você fazer o valuation, que daí a forma mais indicada é o fluxo de caixa descontado, mas esse aqui é um nível um pouco mais avançado, você precisa estudar muito mais para entender como fazer isso. E o 12º passo então é você olhar o tamanho da empresa e o potencial de crescimento. E isso aqui é muito importante. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Ambev, que é a empresa que domina o setor de bebidas. Essa já é uma empresa gigantesca. Eu não sei atualmente agora quanto do mercado ela tem, qual é o market share que essa empresa tem, mas eu lembro que ela já chegou a ter mais de 60% do market share, ou seja, a cada 10 bebidas que eram vendidas, mais de 6 eram da Ambev. Então ela tinha uma fatia muito grande do mercado, e quanto maior a empresa, mais difícil dela crescer. Então imagina uma empresa que já tem 60% do market share, ela não consegue mais dobrar de tamanho. Olhando então se ela só continua no Brasil, é claro que se ela muda para nível mundial, ela ainda conseguiria crescer. Então também tem que cuidar nesse passo aqui, entender claramente o negócio da empresa, para você já conseguir ver o que ela pode crescer, se ela pode sair para fora do Brasil, ou se ela só tem o Brasil. O tamanho dela aqui vai ser um diferencial muito importante para você ver que a empresa não tem mais muito para crescer, mas talvez você veja que a empresa é uma boa pagadora de dividendos e invista por isso. Por isso que é importante você entender o negócio da empresa. Isso aqui é muito importante. O tamanho da empresa e o potencial de crescimento é também definitivo, justamente para você conseguir alinhar com a tua estratégia. Se você tem uma estratégia de buscar investimentos que podem valorizar muito, uma empresa que é muito grande já não tem mais tanto potencial de valorização, talvez de dividendos, mas uma empresa menor tem muito mais potencial de valorização. E aqui também entra a liquidez. Empresas que têm uma liquidez menor são menos visadas, elas têm um potencial de upside muito maior em um período mais curto. Se a empresa tem muita liquidez, é difícil ela crescer tanto em tão pouco tempo, e com uma liquidez baixa ela pode crescer muito mais rápido e também está mais suscetível a ter manipulações de mercado. Então esses aqui são 12 passos que já vai te colocar acima da média dos investidores, e você vai conseguir ter resultados muito bons nos investimentos. Eu só digo que você não pode se basear só nesse vídeo aqui. Agora você tem que continuar estudando, aprimorando aqui cada passo, mas você já tem aqui 12 passos para você seguir, para você conseguir encontrar as melhores ações que vão te dar muito potencial no futuro. Então, depois de todas essas informações, eu tenho certeza que esse vídeo aqui merece o teu like se você ainda não curtiu, e também você vai se inscrever no canal, porque eu trago aqui muito conteúdo de qualidade para vocês. E também aproveita já e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!